Olá, professores. Meu nome é William Gama Kerpen e esse daqui é a apresentação por hora do trabalho na disciplina de DevOps, Orchestrating and Microservices, onde nos foi proposto o seguinte, né? Tinha o problema era que tem uma loja de e-commerce que cada desenvolvedor trabalha da forma que dá. Foi proposto para que a gente criasse a containerização e também um CI/CD, né, um workflow de trabalho para deploy é, automático. E, bem, é isso que esse trabalho ele procura fazer, né? Aqui eu tenho a parte dos códigos, então eu tenho a parte de workflow com o meu CI/CD, e para fazer logo, para iniciar esse trabalho, eu vou fazer um commit vazio, né? E um push para que ele inicie lá no GitHub aqui uma nova action. Então aqui ele está iniciando a nova action e com isso ele também já vai fazer o deploy para uma virtual machine que eu tenho da Oracle Cloud, versão gratuita. Eu não consegui usar o Kubernetes porque ele é pago, né? Então eu estou usando um Minikube. Para isso também eu vou estar dando um start no Minikube, para que a gente possa rodar localmente. Vou estar parando aqui o meu Docker e vou estar dando o start no Minikube. Então a gente vem aqui e vamos dar um start no Minikube. Beleza, com o Minikube iniciado, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um túnel para poder estar verificando aqui essa parte aqui do meu ingress, né? Eu já fiz a modificação no meu arquivo host, então quando eu digitar aqui o host no meu navegador, ele vai abrir o, a página pelo o Minikubes, né? Então a gente vê aqui que tá funcionando certinho. Eu acredito que eu não rodei as migrations. Então ele vai dar o array tá vazio. Eu não rodei os seeds, na verdade, né? Então ele não está vazio, porém a API está funcionando, né? Se a gente rodar aqui dentro, eu vou. Só um minuto. Deixa eu parar o túnel. Parei o túnel e vou verificar aqui no, os pods dentro do Minikubes. A gente vai ver que ele está funcionando certinho. Eu também tenho aqui uma parte interessante aqui para falar, que é o auto-scaling, né? Pelo Kubernetes. Então, eu já testei isso, não vou testar agora porque ele demora um pouquinho para poder escalar, mas a gente vê aqui que a gente tem dois pods rodando, né? Então, são o mínimo, né, de réplicas que a gente pede, ele está rodando essas duas réplicas. E se a gente fazer um autoscale aqui, dá pra gente, eu tenho aqui os códigos, né? Porém, para poder fazer, para aplicar a carga, porém eu não vou fazer porque demora um pouquinho. Eu já fiz esses testes, ele está funcionando, ele escala para 5 e depois ele vai reduzindo automaticamente, né? Enfim, esse daqui são as partes interessantes aqui para falar, referente ao Minikubes, né? Eu vou dar um stop nele e vou fazer o teste agora no Docker local, né? Então eu vou abrir aqui o Docker, ele vai parar a aplicação aqui sozinho, né? Do Minikubes, tá parando ainda, demora sempre um pouquinho, né? O Kubernetes, o Docker na minha máquina até que ele roda bem, porém o Kubernetes não muito. Enfim, agora eu liguei aqui a API que está rodando no container, então, juntamente com um banco de dados está rodando no container, tá? Então aqui eu consigo fazer alguns testes aqui no Docker, né? Primeira coisa, deixa eu dar um Docker press, então a gente vê aqui que tem os dois containers quando eles foram criados. E aqui os status ups, né? Que a gente deu a inicialização agora. E para a gente consegue ver os logs também, né? Deu um erro. Eu provavelmente mudei o nome aqui. API Lasted, né? Por isso. API dois pontos Lasted. É isso? Ou Não, tá certo. O nome do container tá certo. Tá com underline, por isso. Perdão.
API rodando e PostgreSQL conectado com sucesso. Então, a gente vê aqui que o log está correto e a gente pode fazer também no Docker. Eu já fiz, já rodei os seeds, né? Os migrations, então a gente já tem a lista de todos os produtos aqui funcionando certinho. Eu posso abrir isso daqui também no meu localhost, né? Pelo meu navegador, e a gente vai ver que está funcionando corretamente. Então a gente vê que está rodando os containers certinho na minha máquina. É, uma coisa importante aqui, né, e que todo programador gosta de ver, quando dá tudo verdinho aqui no GitHub, né? Então a gente fez o build, fez os testes e fez o deploy na virtual machine. Vou aqui primeiramente no código de CI/CD, né, que é o que ele está rodando ali no workflow. Então, aqui no meu CI/CD ele está configurado para realizar alguns testes. Então, ele faz o teste da rota, ele faz o teste de lint, ele faz o deploy também via SSH. Eu configurei tudo isso aqui lá no meu Git, na parte ali de secrets. Então está tudo configurado ao SSH. Então ele faz o deploy. Caso ele não, ele também faz já também a conexão com o banco de dados direto na virtual machine. Ele também faz um rollback caso tenha algum erro, caso aconteça alguma falha no deploy, ele já faz o rollback automático para a última imagem ali do container que está rodando na virtual machine. Tá? Isso aqui é bastante interessante que a gente tem aqui. Vou testar aqui, não estou com o meu CMD aberto, vou testar aqui a minha virtual machine rapidamente, conectar via SSH. Então aqui a gente já está dentro da virtual machine e a gente vai poder rodar alguns comandos aqui para a gente verificar quais são as últimas imagens, né? Então aqui, se eu rodar um logs, então a gente vê aqui que está funcionando também dentro da virtual machine. Deixa eu verificar aqui. Esse aqui é o nome que foi criado. O que eu gostaria de fazer, qual que é? Aqui é verificar a última atualização que teve. Então, ó, foi há 5 minutos, foi quando a gente subiu o GitHub. Então, aqui há 5 minutos foi feito isso aqui. Uma coisa importante, o meu Docker Composer, ele só faz o deploy da API, tá? O banco ele não mexe, isso é uma boa prática, porque a gente não quer que suba algum teste que a gente fez no banco localmente para nossa aplicação, né, que está rodando no deploy. Então ele faz somente a movimentação da API, né? Aqui também na virtual machine eu criei o arquivo env, a gente faz o Composer, ele utiliza a imagem do PostgreSQL que é criada pela própria equipe do PostgreSQL, né? Ele indicia essa imagem, né? E faz a conexão, porém ele não salva ali. Então, quando a gente faz o update, ele não perde as informações que está. Quando a gente faz o pull, né, na VM, ele não faz as modificações na virtual machine, tá? E uma coisa legal que dá para a gente testar aqui na virtual machine, a gente pode entrar aqui pelo local, pelo IP público dela, né? Então tem o IP público dela, vou abrir aqui uma nova página, até uma página anônima, e eu estou entrando aqui pelo IP público na minha página de Health, e ele deu OK, status 200, está funcionando a API, e se eu, por exemplo, tentar pegar aqui categorias, ele vai trazer as minhas categorias já conforme está no banco de dados, então está funcionando corretamente. Eu gostaria de agradecer aos professores aqui pelas aulas que foram ministradas, né, pelo todo o conhecimento que foi passado. É muito interessante trabalhar com containerização. É um pouco complicado para você aprender, entender a lógica e também para você fazer toda a parte de CI e CD também, né? São bastante linhas, bastante coisas que você tem que se atentar. Também a parte de manifestos do Kubernetes também, ela é um pouquinho mais chatinha. Porém, é muito interessante porque depois que você tem isso pronto, ele torna o processo muito mais rápido, né? Tanto para você poder trabalhar em qualquer outra máquina, né? Você vai ter uma padronização para qualquer desenvolvedor.
Isso aí é super importante. E também para você fazer o deploy de forma muito mais rápida e fazer verificações, ter toda a parte de observabilidade da sua aplicação de forma automática. Isso realmente vale muito a pena. Então, muito obrigado aos professores por todo o conhecimento que foi passado. E eu espero que os senhores tenham gostado. Os senhores podem estar vendo mais no relatório técnico que eu vou estar encaminhando junto com a apresentação do trabalho. Também está disponível no meu GitHub. E o README também, que também está no GitHub, né, que eu coloquei também em inglês e português para que para a forma de portfólio, né? Melhor apresentação para o portfólio. Então, muito obrigado aos senhores por ter assistido até aqui e tchau, tchau.